Gente, boa noite. Então, uma satisfação muito grande de dar continuidade ao nosso seminário, né, que marca aí o fim de uma fase de preparação por uma estratégia, né, do ano todo, aí, que nós vamos, ao longo do ano, trabalhar basicamente a colaboração, né, que é essencial dentro do hospital, e pensando que colaboração não existe sem compaixão, sem uma comunicação compassiva, sem liderança compassiva. Então, temos uma agenda longa pelo ano à frente, e começamos muito bem com esse seminário, né? Vários comentários de pessoas que assistiram às sessões e estão se sentindo motivadas ao que vem pela frente. Então, a gente abordou um pouco assim do que nos inspirou, né? Foi a primeira sessão das iniciativas que existem pelo mundo afora, né? As evidências de que compaixão melhoram desfechos para os pacientes e melhoram desfechos para os serviços de saúde, né? Chegando até a reduzir litígios, né? A reduzir custos. Ontem o Braga trouxe para a gente como que a tradição filosófica foi importante aí para chegar nos referenciais que a gente tem hoje, né? Vários deles se alimentaram aí das tradições filosóficas, e uma das correntes aí, ou das, não diria ferramentas, né? Mas uma das formas de comunicação, né, que promovem realmente a compaixão, né, a comunicação compassiva, a comunicação não violenta, vai ser o tema de hoje. E a gente tem a satisfação de ter alguns colaboradores aqui, né? Vou falar mais colaboradores do que convidados, porque eu acho que nós todos acreditamos que temos uma causa e colaboramos por essa causa. Eu queria que a Nath apresentasse, a Raila, acho que o Paulo ainda não chegou, e passo a sessão aí para a Nath, então, Nath. Boa noite, todo mundo. É prazer, Natália. Eu vou ficar responsável pela primeira parte da sessão, depois a gente tem o prazer de estar aqui com a gente a Raila Andrade, que é psicóloga, e ela é especialista em comunicação não violenta. Foi um presente a gente um dia ter se encontrado, e ela está aqui hoje e vai conseguir contribuir muito para a gente num segundo momento da sessão. E na terceira parte, a gente tem presente aqui, mas que ainda não tem condições de abrir a câmera, ele já me avisou aqui, o Paulo Faleiro, que também é psicólogo, mestre em psicologia social e fundador do NUME, que é um núcleo de mindfulness, e aí essa é a programação para agora à noite. Então, muito obrigada, Raila, Paulo e todo mundo que está aqui presente. Vou compartilhar minha tela. Está aparecendo a tela aí certinho? Reginaldo, Léo? Sim, sim. Então tá. Então, o tema de hoje é comunicação não violenta, uma linguagem da vida, e tem tudo a ver com esse seminário Reconectar, que a gente está inserido, né? Para começar, né, passou o slide certinho? Só confirma para mim que eu fiquei traumatizada. Certinho, certinho. Tá. Eu tenho muita gratidão, né, por estar aqui hoje e nessa vibe de reforçar o quanto a gente saber quem é cada um e a gente se identificar. Eu queria falar um pouquinho da minha trajetória aqui, né, no Odilon. Essa é uma foto minha no internato. Eu fiz o internato, então eu fui acadêmica no Odilon Beres. Então, eu rodei todos os setores. A Pianete foi minha professora, inclusive eu fiquei noiva lá no corredor da clínica cirúrgica. Flávia da pediatria, Munir foi professor, né, enquanto eu era acadêmica, ou seja, eu conheci várias pessoas nessa época e me apaixonei pelo Odilon. Não fiz residência de clínica no Odilon, mas senti uma necessidade de voltar, e aí voltei como residente de medicina de urgência. Fui muito bem recebida, né, e lá me encontrei na urgência. Tem várias carinhas aí conhecidas. Depois de 3 gestações, eu ainda estou lá. Hoje eu sou gerente da unidade de emergência. Como eu falei, que eu sou da época que o Poli ainda podia comer lá dentro, e agora muita coisa mudou, mas a gratidão continua de fazer parte desse lugar tão importante.
E nas horas vagas, eu sou esposa do Denner, sou mãe da Melina, do Francisco e da Mariá, e eles vão me ajudar um pouquinho a construir essa história da comunicação não violenta, que algumas vezes eu vou chamar de CNV. Passou? Deixa eu ver, peraí que eu... Falar de CNV, então, é falar de paz no mundo de conflito. E a gente vive num mundo cheio de conflitos, né? Tanto o mundo quanto o nosso país, dentro do hospital, a gente sabe que existem vários conflitos, dentro de casa, a gente vive em conflitos. E por que será que a vida está com tantos conflitos? Por que está acontecendo? Que a impressão de que as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Será que a gente está vivendo num mundo que está parecendo que a gente está apertando o botão de passar para frente, esse forward, né, que tinha no videocassete, que agora a gente tem nos streamings por aí? E aí um exemplo disso é, sei lá, quando eu tinha 6 anos, eu assistia Chiquititas, e se eu quisesse ver o próximo episódio, eu tinha que esperar até o próximo dia, às vezes esperar o final de semana para ver o próximo episódio, né? Esperar propaganda para ver uma próxima parte. Hoje em dia, minha filha, de 6 anos, já viu os 540 episódios de Chiquititas, já zerou, já está vendo de novo, e ela consegue passar para frente quando ela não gosta, ela consegue dar pause para ir ao banheiro. Então, hoje em dia, a gente está num mundo acelerado, né? Se Chiquititas é uma coisa distante de muita gente, basta lembrar do WhatsApp, né? Agora, não suficiente da gente só conversar por mensagens, a gente consegue conversar por áudio, para ser mais prático, para ser mais rápido, e ainda não bastante, a gente pode fazer a pessoa falar 2 vezes mais rápido, porque um áudio de 1 minuto parece que agora é uma coisa longa. Tá passando aí ainda? Não passou, não. Não, peraí que deu... Agora foi. Então, uma frase que me marcou muito nesse livro de comunicação não violenta, e eu consegui fazer um pause na nossa vida acelerada para ler esse livro, foi: o que você disser a seguir mudará o seu mundo. Ou seja, será que a gente está precisando dar uma pausa, precisando pensar melhor nessa frase, pensar melhor na forma que a gente está agindo para conseguir, então, viver nesse mundo cheio de conflitos? E aí que a CNV entra, né? A CNV entra, a comunicação não violenta, ele é um bloco fundamental da vida. Se a gente quer aprender a comunicar efetivamente com as pessoas, a comunicação não violenta pode ser esse bloquinho azul aí que conecta as pessoas e que ajuda a gente a se relacionar. E trazendo essa efetividade da CNV para um esquema, esse seria o esquema. Então, a ideia dessa apresentação é construir o porquê que os passos da CNV podem ajudar nas relações, na resolução de conflitos e na conexão com as pessoas. E não adianta, né, eu simplesmente mostrar esse manual para vocês de como que é a comunicação não violenta sem entender o real motivo dele. E como que eu falei que eu ia usar minha família, nada melhor que uma história, né? O Braga ontem mostrou para a gente como que as narrativas já têm evidência de que elas conseguem fazer diferença. Então, contar uma história de um dia desses, né? Eu acordei cedo, fui para a academia, 6 horas da manhã, fui para o Odilon de manhã e depois fui trabalhar no outro hospital à tarde, né? Plantão à tarde. E aí cheguei à noite em casa, cansada, e aí eu me deparo com uma cena próxima a essa, quem tem filhos vai se identificar. As crianças sem tomar banho, sem ter jantado, aquela confusão, mochila pela sala, tênis, meia, aquele caos, e o meu marido ali, sentado, deitado no sofá, mexendo no celular. E aí, quando eu cheguei, boa noite, já nem boa noite, que boa noite o quê? E aí já briguei, né, chamei ele de folgado, eu estava cansada, que ele é um folgado, como que ele não deu janta para as crianças, e aí, Terceira Guerra Mundial, lá em casa, né? E aí, por que que deu conflito, né? Eu estava cansada, o que será que aconteceu esse conflito? Eu coloquei nele a culpa, né, da minha necessidade de descanso. Eu cheguei cansada, eu queria descansar, queria ter encontrado as crianças com banho tomado, alimentadas,
e eu culpei ele, porque tudo aquilo não estava acontecendo, né? Sem entrar naquele mérito de machismo, dos rótulos que a gente tem, virou um conflito, e a necessidade que eu tinha não estava ali, eu estava longe de conseguir suprimir essa necessidade. Então, obviamente, isso nos afastou, isso gerou um conflito, e aí, que a gente começa a pensar, o que podia ter acontecido de diferente, então, para evitar esse conflito, né? Então, esse é o ponto central da CNV. O ponto central da comunicação não violenta é a crença mesmo de que todo ser humano ele tem capacidade de empatia e compaixão. Foi o que a gente tanto falou nesses dias do seminário, né? A comunicação não violenta, ela objetiva aproximar e conectar as pessoas a partir do pressuposto que a gente tem capacidade de ter empatia e ter compaixão. E aí, se alguém perdeu, né, as sessões estão gravadas, mas para a gente estar no mesmo lugar, né, empatia, se colocar no lugar do outro, e compaixão é ação, né, é agir de acordo com a empatia. Essa foi uma forma mais prática da gente alinhar esses conceitos. Passou isso. E aí, como que a empatia e a compaixão, como que a CNV traz isso? É conectar a nós mesmos, né, principalmente, e ao outro, de uma forma que essa compaixão seja fluida. Então, como eu contei, né, como contei uma história para vocês, né, toda realidade, ela sempre tem uma história, e a história, ela assenta numa linguagem, ou seja, na comunicação, na troca de palavras. E a comunicação não violenta busca essa troca de palavras sem julgamento, sem culpa, sem violência. Mas como que isso é possível se a gente vive num mundo, né, que tem pessoas muito diferentes umas das outras, cada pessoa tem um valor diferente, e ao mesmo tempo está todo mundo, entre aspas, insatisfeito, né? Todo mundo deseja mudar a situação. A gente está vendo hoje a política, né, o maior exemplo de que todo mundo está achando ruim, todo mundo quer mudar, mas cada um tem um valor. A gente viu há 4 anos atrás, provavelmente vai ver um pouquinho disso esse ano, e esses valores diferentes afastam as pessoas. Então, como que a comunicação não violenta tenta resolver isso? Basicamente, lembrando que a chave de tudo é o respeito. O respeito tem que ser sempre a base das relações, e é isso o lugar que a comunicação não violenta se constrói, né? É no respeito. Então, a comunicação não violenta convida a gente a refletir se os valores que a gente está defendendo, né? Olha essa imagem bonita, uma grama bonita, um céu, né, muito ensolarado. Será que esses valores que a gente defende realmente estão de acordo com o modo que a gente vive? O modo que a gente vive aqui está representado não muito bonito, igual os valores que a gente defende. Ou seja, a comunicação não violenta convida a gente a ter esse estado de uma consciência mais ampliada, que foi muito falado ontem também na aula do Braga. Ou seja, será que está acontecendo uma distância entre os valores que a gente defende e o modo que a gente realmente vive? E trazendo para a linguagem mais atual das redes sociais, né? Será que a expectativa e a realidade estão um pouquinho diferentes? A expectativa é que na sessão de fotos o bebezinho fique quieto, relaxado, com a carinha boa, de preferência dormindo. E muitas vezes a realidade é que ele nem quer estar ali, né? E as fotos não vão ficar muito do jeito que a gente queria. Então, o convite da CNV é para a gente observar isso, observar valores e a prática, e tentar reconectar, reconstruir, diminuir essa distância entre expectativa e realidade, diminuir essa distância entre os valores e o que a gente realmente tem praticado. E aí não importa o quanto as pessoas forem diferentes, né? Independente se cada uma tem um valor, se a gente tem respeito e se cada um reconhece que todo mundo tem necessidades em comum, isso a gente tem, isso consegue nos aproximar. Então, o primeiro ponto desse fluxograma, né, dessa imagem que resume um pouco o que é CNV, é a gente aprender a detectar as necessidades. E aí, naquele dia que eu estava lá brigando com meu marido, né, minha necessidade era de descanso. E eu percebi isso. Só que parece que só perceber a necessidade não é suficiente.
E aí, uma grande pergunta, né? Se todo mundo tem necessidade, e a gente parte do pressuposto que todo mundo tem capacidade de dar e receber compaixão, o que acontece que de vez em quando a gente se desliga dessa natureza solidária, dessa natureza compassiva e a gente apresenta um comportamento violento? E aí, nada melhor do que exemplos de novo, né? Quando a gente presencia um acidente na rua, né, a gente está fora do hospital, não está trabalhando, a gente vai, muitas vezes, oferecer ajuda e ligar para o SAMU, né? E aí, nesse momento, a gente quer que o SAMU chegue em 30 segundos, né? Outro dia, meu marido, que é engenheiro, ficou bravo, porque ele falou que não é possível, o SAMU demorou 5 minutos para chegar. Isso é rápido, né? Mas quando a gente está diante daquela situação, a gente quer que chegue o mais rápido possível. E aí, por outro lado, outro dia aconteceu num hospital, por aí, que o SAMU chegou na sala de emergência, sem avisar o médico que estava lá, e a pessoa que estava de plantão, apesar de ter 2 macas disponíveis para receber esse paciente, ficou muito irritada. Ela ficou irritada, falou, não, o SAMU tinha que ter avisado, é um absurdo, eu vou reter a maca do SAMU aqui e vou fazer ele esperar eu fazer uma tomografia e resolver a vida desses pacientes para depois eu liberar o SAMU. O que acontece com essa pessoa que ela afastou dessa natureza solidária, de pensar numa repercussão disso? E um outro exemplo mais fácil, que talvez todo mundo já tenha vivenciado, né? Quem nunca teve um parente ou um amigo internado? E aí a gente quer visitar de qualquer jeito, né? Pode ser fora do horário de visita, principalmente a gente sendo da área da saúde, não, eu conheço o dono do hospital, vou ligar para o Danilo, alguém tem que me dar um jeito de entrar para ver meu amigo, porque eu preciso visitar, porque visitar faz diferença. E aí, por que às vezes, quando chega algum visitante 17h30 e a gente está lá no plantão, e o horário de visita é só às 10 da manhã, a gente fala, não, pode voltar, é amanhã, o horário de visita é 10 horas, hoje não vai visitar não. Então, são exemplos de momentos que a gente se afasta dessa realidade compassiva. E, do mesmo modo, por que tem algumas pessoas que elas conseguem continuar ligadas a essa compaixão, mesmo nas circunstâncias mais adversas possível? Esse exemplo é mais difícil de achar, e aí eu vou dar um exemplo da minha mãe, né? Outro dia minha mãe estava lá na fila do banco, já tinha 2 horas que ela estava lá, o banco já ia fechar, ela ia ser a última a ser atendida, e eles não iam mais distribuir senha. E aí ela contou que chegou um senhor andando com dificuldade, com gastrostomia, traqueostomia, e ela ficou muito comovida, né? Ela queria que as pessoas atendessem ele, mas as pessoas do banco falaram que não ia atender, que ele teria que voltar amanhã. E aí, mesmo que ela ficou lá 2 horas, o que ela fez? Deu a ficha dela para o moço e foi embora para ela voltar amanhã. Então, são reflexões mesmo, né? E o que a comunicação não violenta quer trazer, e que ela baseia, é que essas habilidades de linguagem e comunicação, elas vão trazer a gente para manter essa humanidade sempre, mesmo em condições adversas. A CNV, ela vem lembrar aquilo que a gente já sabe, a todo momento, relembrar como relacionar com a humanidade, o tempo todo. E aí a não violência não é uma coisa nova, não foi o Marshall Rosenberg que inventou, né, que é o autor do livro Comunicação Não Violenta. Não violência passou por Gandhi, passou por Luther King, e um dos princípios básicos da não violência é compreensão. E compreensão começa por autocompreensão. Eu precisei fazer uns 2 cursos aqui para entender essa parte, e não é fácil, eu acho que convido que a gente passe a pensar nisso aqui com mais atenção. Os sentimentos que a gente tem são sinais que refletem as nossas necessidades. Ou seja, eles são reflexos do quanto as nossas necessidades estão sendo atendidas. Então, por exemplo, e aí a gente tem vários emojis aqui, é difícil mesmo até a gente entender quais sentimentos que a gente está vivenciando, quando a gente pega para dar nome no sentimento que a gente está tendo, é difícil. Estou triste, estou feliz, e faltam palavras para a gente tentar escrever os sentimentos que a gente tem. Mas, por exemplo, se uma pessoa está triste, provavelmente, né, a necessidade dela de alguma coisa não está preenchida para justificar que ela esteja triste. Da mesma forma, né, se um dia, se eu estou hoje aqui feliz e grata por estar vivenciando isso aqui com vocês, é porque a minha necessidade de compartilhar,
minha necessidade de, entre aspas, palestrinha, né? Minha necessidade de compartilhar alguma coisa que eu aprendi está sendo atendida. Então, esse é um ponto muito, que parece básico, mas que ao mesmo tempo é muito chave para a gente entender os processos da comunicação não violenta. Se aquele dia eu estava brava, estressada, nervosa com meu marido, é porque a minha necessidade de descanso não estava sendo atendida. Então, 2 pontos que a gente já descobriu nessa história toda, né? E dentro desses sentimentos, uma parte importante é a gente ver os nossos sentimentos. Eu transferi o meu sentimento culpando o meu marido. Ele era a culpa de tudo. O fato dele estar sentado no sofá explicava todos os meus problemas, inclusive minha necessidade de descansar. Então, não é por esse lado de culpa que a gente tem que caminhar. A consciência ampliada que eu falei da comunicação não violenta é entender que a única pessoa que vai preencher as necessidades da gente é a gente mesmo. Ou seja, só eu que vou criar estratégias para aquelas garrafinhas das necessidades ali, saber como que eu vou preencher essas garrafinhas. Não é o meu marido, não é ninguém que vai preencher essas necessidades por mim. Eu que tenho que correr atrás de preencher essas necessidades. E qual é o próximo passo, então? A gente viu que ver sentimentos são reflexos de uma necessidade, são um ponto central ali da comunicação não violenta. O próximo passo, talvez um dos mais difíceis, são as palavras, né? E aí uma passagem do livro também que me marcou muito, foi um poema que eles colocam, eu não vou falar o poema aqui, mas depois a gente pode compartilhar. As palavras são janelas ou muros. Ou seja, a forma que a gente manifesta dos nossos sentimentos, das nossas necessidades, são as palavras. E elas podem, daquela forma que eu falei, né? O que eu falar a seguir vai mudar o meu mundo. Elas podem representar janelas ou muros. E era isso que eu estava tentando quando eu fiz o primeiro workshop de comunicação não violenta. Eu queria falar bonito. Achei que comunicação não violenta se resumia a isso. E até no final de um segundo curso que eu fiz, foi inclusive com a Raila, eu falei assim, não, pronto, entendi. Né? Eu tenho que falar dos meus sentimentos, que são reflexos das minhas necessidades, e eu tenho que saber falar isso. Então, agora é só o meu marido fazer o curso e pronto, acabaram os conflitos lá em casa. Será? Será que é por esse caminho? Né? Eu acabei de falar das estratégias que a gente tem que correr atrás das nossas necessidades mesmo. Então, aqui, né, o último elo que é aqui representado são das palavras, né? São dos pedidos. A gente precisa saber expressar aquelas necessidades que a gente está tendo. E uma grande dificuldade é que, geralmente, o repertório de palavras que a gente tem para rotular as pessoas é muito mais amplo do que o vocabulário que a gente tem para descrever as nossas próprias emoções, né? Então, talvez a gente tenha que dar mesmo uma atenção aqui da forma que isso está sendo expressado. E aí, aqui trazendo uma provocação, né? A comunicação não violenta, não necessariamente as palavras é que são violentas, mas sim a gente pensar no que as palavras provocam, né? E aí eu representei o martelo para ser mais uma analogia, né? O martelo, ele pode ser uma ferramenta quando a gente está tentando construir alguma coisa, mas ele também pode ser uma arma. E aí seria mais ou menos o que as palavras podem representar dentro de uma relação, dentro de uma troca, né? Por isso que talvez o nome mais apropriado de comunicação não violenta fosse comunicação compassiva. Não basta falar bonito, né? A gente viu aquele vídeo do Claudinei falando, existe uma diferença entre ser simpático, ser empático e ser compassivo. E aqui, então, o que melhor define as nossas palavras? Será que são respostas conscientes? É a melhor opção? Será que as palavras têm que ser a nossa percepção? Nossas palavras têm que traduzir o nosso sentimento, a nossa necessidade? Ou não? Na verdade, é tudo, né? Todas as alternativas anteriores. As respostas têm que ser conscientes, fundadas nessa consciência daquilo que a gente percebeu, sentiu e daquilo que a gente precisa. Ou seja, é construir esses elos, né? Um interligado ao outro. É aprender a comunicar o que a gente precisa, o que a gente sente, e não o que a outra pessoa precisa fazer. Eu não tinha que chegar lá para o meu marido falando, sai desse sofá, vai dar banho nessas crianças, vai fazer aquilo outro. Eu tenho que saber comunicar o que eu estou sentindo e o que eu preciso naquele momento.
E aí, como eu cheguei reagindo à situação de maneira automática, aconteceu um conflito. Então, a CNV é um convite para a gente sair dessa zona de automaticidade. São as mensagens que eu mandei, né, da Marta hoje. Ainda bem que o WhatsApp consegue apagar aquilo que a gente escreve, né? A gente precisa ser claro naquilo que a gente está precisando, sem julgamentos, sem transferir a culpa do que está acontecendo para uma outra pessoa. Então, a gente já vê aqui claramente que naquele conflito do meu marido aconteceu um erro grave, né? Eu não pedi nada, eu cheguei brigando e eu podia ter falado para ele, olha, eu estou cansada, estou muito irritada com essa cena que eu estou vendo aqui, eu preciso descansar, eu preciso ir ali tomar um banho, ficar uns 30 minutos longe disso aqui que está me fazendo mal e do meu dia que já foi exaustivo. Então, eu culpei, não pedi nada e eu queria mudar a forma, na verdade, que eu cheguei do plantão e encontrei minha família. Eu queria ter encontrado todo mundo de banho tomado, todo mundo alimentado, e aí muito do que o Braga falou ontem, que é esse primeiro elo da CNV, é focar e fazer o projeto naquilo que eu posso controlar. Eu não posso querer controlar aquilo que eu não consigo. Eu não posso querer focar em que eu tinha que chegar e as coisas estarem de forma diferente. É a questão de você conseguir reagir de maneira diferente àquilo que está à sua frente, né? Isso não tá, o que não está ao nosso controle, a gente realmente não consegue controlar, né? E aqui, então, chamar atenção para esse último elo, né, que ficou faltando disso tudo e que também é um ponto-chave, que é a observação. Como que a gente consegue, então, chegar, não chegar na expectativa, chegar numa realidade que é diferente daquilo que a gente pensava e não reagir de maneira violenta? O primeiro ponto é isso, é observar com cuidado, é identificar naquela situação, naquele comportamento, o que está nos afetando, né? É ajustar essa nossa atenção. Então, a minha atenção tem que voltar ali para, nossa, deixa eu prestar atenção no jeito que eu vou me expressar, que isso tudo está me acometendo, e ouvir as pessoas, né? É preciso mudar o jeito que a gente expressa, mas o jeito que a gente escuta as pessoas. E a chave da CNV é um pouco disso também. Então, uma pessoa está ali estressada, transtornada, não adianta eu transferir aquele elo todo para a pessoa, né? Eu tenho que parar, observar e, sim, ver aqueles elos estão acontecendo comigo, mas com a pessoa também. Então, o que essa pessoa está sentindo e está precisando? O que ela está observando para ela estar desse jeito? E não simplesmente olhar, analisar, avaliar e julgar essa pessoa. E aí, quando a gente fala em observação, a gente pensa muito em atenção plena, e algumas vezes na comunicação não violenta, fala-se muito de mindfulness. E aí, quando fala de mindfulness, a gente pensa nessa imagem, né? Uma pessoa sentada, de olho fechado, fazendo meditação. E aí, já me perguntaram, inclusive, em algum conflito que aconteceu no hospital, se eu fazia meditação, se eu fazia yoga antes de ir para o hospital. Não, quando a gente pensa em mindfulness, não é bem apenas essa imagem, né? É a gente concentrar a atenção onde que a gente tem mais probabilidade de conectar. Então, por exemplo, outro dia eu estava no plantão, nesse outro hospital, e aí eu cheguei para reavaliar uma senhora que já estava lá desde cedo, e a filha dela veio muito violenta. Eu estou cansada, minha mãe está aqui desde cedo, você que é a médica, cheia de violência. E aí, nesse momento, eu concentrei ali e falei, bom, deixa eu ver o que essa filha está sentindo. Ela precisa muito que a mãe dela fique bem, que a mãe dela seja bem cuidada, né? E aí, eu me conectei com ela da seguinte forma, bom, estou vendo que a senhora está muito nervosa, muito ansiosa, porque a senhora está preocupada com a sua mãe e a senhora quer que a sua mãe fique bem. Pronto. Isso aí já foi suficiente para que a gente se conectasse. Eu poderia simplesmente falar, ai, nossa, aquela companhia está me maltratando, eu nem quero chegar lá perto. Não. E aí, no fim das contas, ela veio me abraçar, me agradecer e ficou feliz com a conexão, mas quem ficou mais feliz fui eu. Porque a gente tem muito mais alegria em enriquecer a vida de uma outra pessoa, entre aspas, voluntariamente, de graça, do que a própria pessoa que está recebendo isso. E assim, né, fica mais bonito da gente entender a profundidade da compaixão mesmo.
É você promover o respeito e, com isso, receber o respeito em troca. Ou seja, é desarmar a violência, né? As pessoas não precisam ser versadas em CNV. Meu marido não precisa de fazer CNV também para que, com isso, para que só dessa forma a CNV me atinja. Se a gente mostrar que a nossa única motivação é a compaixão, o respeito, as pessoas se conectam. E aí eu prometo que é a última história, né? Outro dia, tem uma criança tentando entrar na porta aqui, desculpa barulhar. Mas outro dia, depois de um conflito que eu tive com o meu irmão, meu cunhado estava aqui e ele viu o meu livro de comunicação não violenta na cabeceira da cama. Aí ele olhou o livro e falou assim, uai, não está adiantando muito não, né? Você tá lendo, mas acho que é fake news, não foi bom não. E aí eu comecei a refletir sobre isso, eu falei, gente, será que não está adiantando? O que será? Mas no hospital está adiantando, o que será que está diferente? Eu já contei em casa para o meu marido, para o meu irmão, que algumas pessoas me acham calma no hospital. E aí meu marido riu, meu irmão deu quase uma cambalhota. O quê? Você? Calma? Eu falei, gente, o que será que está tão diferente? Que é tão diferente na minha casa e no hospital, para as pessoas terem percepções tão diferentes da mesma pessoa, né? E aí fiquei pensando, falei, será que em casa eu estou me sentindo sobrecarregada? Eu estou andando no turbo, eu estou andando no apertar para frente, e no hospital eu consigo ter momentos de pausa? Será que é a intimidade que eu tenho com as pessoas em casa, e isso fica mais difícil a gente conseguir fazer pausas? Será sobrecarga mesmo? Enfim, são reflexões, né? E o importante disso tudo não é eu ficar triste, desanimada, falar, ai, nossa, não está adiantando nada, vamos para o estoicismo, vamos para outra abordagem para eu conseguir atingir meu propósito aqui. Não. O importante é a gente entender aquilo que é o ideal. E o quanto você está afastado daquilo. Aquela imagem do início, né? Dos valores para o que a gente faz no dia a dia. O importante é a gente ter esse estado de consciência ampla e enxergar se os valores estão diferentes do que a gente pratica, porque o ingrediente principal para conseguir aproximar essas distâncias é a compaixão. Então, convido todo mundo, né, a pausas, a exercitar isso, estar ali, né, atenção plena, e lembrar que as pessoas são duas pessoas separadas. O sentimento que eu tenho em consequência do que está acontecendo é minha responsabilidade, e não da outra pessoa. Na verdade, mindfulness, então, é isso, né? É atenção plena, e ela é muito necessária. Falar de mim reconecta. Falar da minha percepção, dos meus sentimentos, das minhas necessidades, e pedir isso de maneira clara, igual a gente viu lá na mensagem, né, que eu mandei para a Marta, fazer o pedido, eu preciso de ajuda, isso reconecta as pessoas. Então, assim a gente fez o desfecho, né, do que seria comunicação não violenta, e o desfecho da minha situação lá com meu marido, né, como que deveria ser. Então, chegar em casa, fazer a pausa, né, peraí, deixa eu ver essa situação, deixa eu enxergar melhor o que está acontecendo aqui, observar bem, conectar o que será que são os sentimentos e as necessidades dele, que ele está ali sentado naquele sofá, e as crianças nessa confusão, e quais são os meus sentimentos. Eu estou muito irritada, eu preciso descansar e isso aqui não está me conseguindo. Marido, por favor, me deixa ir ali um minutinho, sair desse momento, e daqui a pouco eu volto para a gente dar o play nessa situação, para a gente agir sobre o que está acontecendo aí, e em vez de eu ter aquela reação explosiva e isso afastar. Então, é observar sem julgamento, sem avaliações, é sentir de uma maneira que isso fale de você mesmo e não do outro, não transferir a culpa, assumir a responsabilidade, né? As necessidades, a gente observar quais são as emoções, o que está acontecendo, qual necessidade minha que não está sendo atendida, e pedir claramente, eliminando palavras violentas, né? Então, ver que o jeito de falar é uma consequência de todo esse processo, e depois agir, e não reagir. É isso, a gente sempre faz terapia, ou bebe uma cervejinha, ou faz um curso, buscando um propósito de se sentir melhor. Então, a gente poderia agora, né, o Danilo obrigar todo mundo do hospital, vai ter que ler Comunicação Não Violenta, vai tomar posse, vai ganhar o livro, e aí, assim, os conflitos do Odilon vão acabar.
não, né? Isso aqui, se a gente convida, se isso for relevante para você, se isso for trazer ganhos na sua vida pessoal e na vida profissional, a gente convida que vocês, né, aprofundem, porque esse é um caminho da gente conseguir se conectar às pessoas com compaixão. Era isso. Obrigada. E aí, se a gente deixar 5 minutinhos, né, de comentários, e aí eu vou passar para a Raila para conduzir a próxima parte. É ruim a gente apresentar à distância, mas estou vendo umas palminhas aqui, já fiquei acolhida. Obrigada. A Estela dando palminha. Tá igual o Big Brother aqui, até um coraçãozinho eu ganhei, tá legal. Bom, acho que a gente pode, Raila, deixar para você, e aí talvez no final, se alguém quiser participar mais ativamente, o que você acha? Pode ser? Bom, obrigada pelo convite de estar aqui compartilhando um pouco com vocês. E que delícia, Natália, te ouvir, e bonito ver você se apropriando aí da comunicação não violenta e já se arriscando a partilhar e contar as histórias da vida real. Gostei muito. Eu quero começar fazendo um convite, que a Natália até já fez no começo, mas muita gente não tinha chegado ainda. Eu estou vendo aqui que a gente tem 64 pessoas na sala nesse momento, e eu vou convidar vocês que puderem, que toparem, a abrir a câmera, mesmo que seja assim, só por 5 minutinhos. Eu queria fazer um experimento com vocês, e a câmera vai ajudar para isso. Então, quem puder, pode estar jantando, tá? Eu mesma fechei para jantar, confesso que eu fiquei escutando a Natália jantando. Pode estar com o filho pendurado, um do lado, outro do outro, e o terceiro na cabeça. Tá tudo bem, vida real. Gato, cachorro, tudo bem-vindo. Pijama, se tiver de pijama também já, porque chegou, precisava descansar, como a Natália precisava naquele dia, já tomou banho, já pôs pijama. Também está tudo bem, mas para a gente se olhar um pouco, já que a gente não está fisicamente nas presenças uns dos outros, pelo menos a gente tem aqui a telinha para a gente se olhar. E o meu convite, então, para a gente talvez tentar sentir um pouco mais do que a Natália já explicou muito bem para a gente, né? Então, ela falou ali, por exemplo, que a gente tem sentimentos, porque a gente tem necessidades por trás, tem aquelas coisas que são importantes para a gente. Então, eu pedi para vocês abrirem as câmeras, para a gente entrar um pouquinho mais nessa história de necessidades. O que é isso que a gente necessita para se sentir bem? Ou que a gente se sente bem e mal quando a gente não tem, porque é uma necessidade, não é um mimimi, não é um luxo. Então, para a gente não ficar só na teoria, vou pedir a ajuda de vocês, para vocês escreverem aí no chat, e aí daqui a pouco eu vou pedir para levantar a mão, por isso que eu queria que a gente se visse. Eu vou pedir para vocês escreverem aí no chat o que vocês, né, para não ser um livro lá desse Marshall Rosenberg, vai que o que ele falou só cabe lá nos Estados Unidos, de onde ele veio, ou mesmo outros grandes nomes da não violência, mas para a gente testar aqui nesse grupo, quais são as necessidades de vocês? Então, eu não estou perguntando de coisas que tudo bem a gente ficar sem, nem faz tanta diferença na nossa vida.
Eu estou falando daquelas coisas, assim, inegociáveis, que a gente realmente precisa de tal forma que realmente faz mal quando a gente fica sem, né? A gente fica irritado, que nem a Natália falou lá do descanso, né? Então, eu fico mal quando eu estou sem, e que faz bem, que enriquece a vida, que talvez a gente pudesse chamar de valores humanos. Quais são as necessidades de vocês? Coloquem aí no chat para a gente testar essa história aí de que a gente realmente tem necessidades e que a gente se conecta uns aos outros, já que o tema aqui é reconectar, né? Será que tem algo mesmo que a gente se conecta com os outros? Então, já tem alguns chegando ali, parceria, respeito. Não sei o quão familiar vocês já estão ao Zoom, mas tem ali embaixo o chatzinho. Só clicar ali, vocês conseguem escrever. Oba, já chegando vários. Então, vamos lá, vamos testar. Vou pedir para, pelo menos quem está com a câmera aqui, que a gente consegue se ver, quem olha ali para a parceria e levanta a mão e fala, eu também. Isso também é importante para mim. Nossa, e realmente faz falta quando não tem parceria. Estou vendo várias mãozinhas. Respeito também? Nossa, ai, respeito. Eu preciso muito de respeito. Deus me livre uma vida sem respeito. Quer falar, Soraya? Não, eu pensei que ia levantar essa mãozinha. Ah, tá bom, tá bom. É que como eu fiz a mão manual, porque essa demora mais para a gente levantar e abaixar, sabe? Eu vou fazer aqui um pouquinho rápido. Validação, que o outro, né, te veja. É uma coisa de, você existe, você está aqui. Quem precisa disso? Também, levanta a mão. Precisa, né? O que mais temos aqui? Nossa, agora veio um pacote da Francine. Amor, aceitação, respeito e dignidade. Vocês gostam disso também? Sim, né? Por favor, abre o microfone. Se alguém falar, não, 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 eu não. E se eu passar a vida sem isso daqui, tá tudo bem. Solidariedade. Bom também, né? Tanto quando a gente está, às vezes, apoiando os outros ou recebendo, mas aquele gostinho bom de ser humano. Saber mesmo entender a violência do outro. Quem que gosta de compreensão, de entender? Quando você fala, nossa, entendo agora essa situação, que antes estava confusa. Faz bem também, né? Compreender, ganhar clareza das situações. Empatia. Bom, né? Quando alguém olha para a gente, vê o que a gente está passando, precisando. Bom, tem outros vários ali, ó, sossego. Eu sou mineira também, tá, gente? Embora eu já esteja em São Paulo há muitos anos, eu tô até mais mineira agora, já que eu sei que é com vocês. Então, é bom, né? Um sossego, uma tranquilidade. E, enfim, tem outros ali, até começa a se repetir. Compreensão, solidariedade, novamente, contribuir, escuta, ter voz, atenção, silêncio, pausa, né? Respeito, autonomia, liberdade, comprometimento, verdade. Esse é um que dói quando fica sem, né? Quando numa determinada relação não teve verdade, dói. Então, quando a gente fala na comunicação não violenta de que a gente tem necessidades e que são as necessidades que causam os nossos sentimentos, a gente está falando daquele pacote de coisas ali que vocês mesmos, né, já checaram, e que, de fato, todo ser humano, o lindo daquilo ali é que todo ser humano, então a gente aqui, outras pessoas de outras idades, de outros contextos, de outras culturas, também precisam dessas mesmas coisas. E tem essa relação direta com sentimentos. Então, para a gente ainda dar um passinho mais prático também, vamos testar
já que a gente testou que realmente, parece que faz sentido que todos nós temos necessidades humanas compartilhadas, que são minhas, são suas, mas vamos testar essa ideia da relação entre as necessidades e os sentimentos. Então, agora eu vou pedir para vocês um exercício ousado, porque, inclusive, hoje com a Natália, eu estava conduzindo um grupo de estudo que hoje a gente falou especificamente sobre sentimentos, e a gente sabe que não é muito comum a gente falar de sentimentos, né? Às vezes é algo que fica meio de lado, não, isso, não, nossa, não vamos nomear muitos sentimentos, deixa para lá. Então, eu vou fazer um convite meio na contracorrente aí para vocês. Eu vou pedir para vocês ousarem olhar aqui duas listas que eu vou mostrar para vocês. Aliás, deixa eu ver se eu já estou podendo compartilhar a tela. Sim, estou. Eu vou mostrar duas listas enormes de sentimentos que a gente tem. Então, deixa eu começar aqui por esta. Esta lista aqui são os sentimentos agradáveis que a gente costuma experimentar quando a gente tem necessidades atendidas. E eu vou pedir, então, para você navegar um pouquinho aí por essa lista e escolher um desses que está mais presente para você agora, ou esteve no dia de hoje, mas um que você se sente chamado, assim, nossa, esse sentimento está bem presente aqui para mim. E ter a coragem de colocar aí no chat. Qual seria um desses? Talvez tenha vários que você tenha sentido, inclusive hoje, que os sentimentos às vezes chegam e saem rapidinho, a gente pode experimentar vários, então, no mesmo dia, mas um desses que talvez tenha sido o predominante hoje. Várias pessoas já escolheram. Mais um minutinho para quem ainda não conseguiu escolher. Qual desses sentimentos agradáveis, que são sinais de necessidades atendidas, você experimentou hoje ou está, inclusive, experimentando agora? Bom, e aí, num convite ainda mais ousado, porque talvez alguns não tenham escrito aqui porque nem se identificaram com esses sentimentos, não, nossa, acho que eu não senti nenhum deles hoje. Vou te convidar também a olhar para essa lista de sentimentos que talvez a gente pudesse chamar de desagradáveis, que a experiência deles geralmente é um pouquinho mais desconfortável, porque eles apontam para necessidades não atendidas. E também se perguntar, e também se topar a ousadia de escrever no chat, qual sentimento desses você experimentou hoje ou agora, com essa coragem aí de nomear A os gente ainda está sentimentos. visto a lista do otimista, dos pensamentos agradáveis. Né? Ah, muito obrigada por avisar. Por que ele não foi? Agora tá, né? Agora Então, deu. obrigada, Leonardo, por me avisar. Acabando.
Talvez essa lista seja um pouco mais desagradável, e tudo bem. Eu queria mesmo fazer um convite ousado para vocês, para a gente ir se acostumando mais, acho que especialmente vocês que estão aí na área da saúde devem ver e presenciar e perceber no entorno muitos sentimentos desagradáveis, né, de medo, de preocupação, de ansiedade, talvez de desespero, inclusive em momentos que a morte se apresenta. E agora, então, talvez numa tentativa da gente ganhar mais intimidade com os sentimentos, e ao invés de fazer um movimento bem típico de não, você não devia estar aqui, você não é bem-vindo, meu convite é, e se a gente olhar para os sentimentos como mensageiros de que tem necessidades ali embaixo, como a Natália falou para a gente, né? Nossa, por que eu estou irritada? Ai, é porque eu estou com muito cansaço aqui, precisando de descanso. Então, fazendo esse novo movimento, eu vou pedir para vocês olharem para essa próxima lista, e aí me avise se passou. Foi? O próximo slide? Ou ainda? Foi. Tá. Então, aí é uma listinha possível, né? A gente construiu uma aqui coletivamente, das necessidades humanas universais. Vou convidar vocês para olharem um pouco isso que a gente tanto precisa, para você fazer esse link. Ah, por trás do meu sentimento agradável, o que ele está me contando? Ai, talvez hoje eu tenha tido descanso, paz, e é por isso que eu experimentei alegria. E por trás do sentimento desagradável, o que exatamente eu senti falta? Ou estou sentindo agora, nesse exato momento? Para ver se vocês fazem essa ligação dos sentimentos com necessidades. Sei que são muitas palavras, depois vocês podem receber essa lista, mas veja se alguma palavrinha aí salta aos olhos para você, se falar, ah, aquele sentimento ali, sei lá, de frustração, porque eu senti falta de pertencimento, de igualdade, ou de diversão, ou de relaxamento. Me perdoem se tinha gente querendo ver mais a listinha. Depois eu prometo que eu passo para a Natália e ela pode passar para vocês. Mas eu queria ter um tempinho para escutar, talvez umas 2, 3 pessoas. Como foi essa breve experiência aqui de se perguntar como eu estou me sentindo agora ou me senti nesse dia? E dar esse passo extra, além dessa pergunta, que já não é muito familiar, ainda essa outra mais estranha ainda, ou pouco familiar, e esse sentimento está me contando do quê? Do que está precisando do meu cuidado, e que às vezes está descuidado, ou está me contando que alguma coisa importante, relevante, de fato agora foi possível. Como foi essa experiência aí, de tentar fazer esse link? Só abre o microfone e compartilhar com a gente. Inclusive, para a gente praticar a autenticidade, que é um dos pilares da comunicação não violenta, também está valendo abrir e falar, não consegui fazer o link, aquilo ali de necessidades não parecia relacionado com os meus sentimentos. E tudo bem, a gente pode conversar um pouquinho também. Então, qualquer experiência que você teve é bem-vinda aqui para praticar, para partilhar com a gente. Quem topa?
Deixa eu partilhar aqui um pouquinho. Eu queria partilhar que, apesar da gente estar... toda vez que começa com mas, apesar, não é muito bom, né? Mas a gente está pelejando com estudar esses assuntos, compartilhando bastante. E é interessante quando você faz um exercício desse, você percebe que às vezes passa o dia, passa as semanas e você às vezes não se atentou, né, para o que aconteceu naquele dia, não fez essa pausa reflexiva. Talvez a gente faça aí, né, consiga fazer as pausas, consiga trazer essa compaixão para o cotidiano em alguns cenários, mas, né, essa reflexão do dia, né, esse momento ali para você um pouco de mindfulness, um pouco de pensar, né, como é que foi, a gente não faz. Então, eu achei interessante, foi um exercício difícil, né, difícil também porque eu estava cansado antes da reunião, mas definitivamente não era um sentimento dominante durante a reunião, porque acho que eu estou tão animado que esse cansaço que precedeu a reunião, ele sumiu e não estava sentindo ele na hora de encontrar. Eu tenho certeza que depois que terminar ele vai voltar, ele vai aparecer. Mas é um pouco disso, né, que a gente tem que ser... precisa de treino, né? Precisa de atenção, precisa para a gente poder praticar. É difícil. Eu acho que a gente precisa de muita conexão com a gente mesmo para praticar isso no cotidiano. Mas é bom. Então vamos lá, Leonardo, só para a gente praticar aqui, eu vou te fazer só um convite, tá? Fica à vontade para não aceitar, mas você mencionou um sentimento que você está nesse momento na reunião, né? Alguma coisa na linha de animado, entusiasmado, que até passou seu cansaço. Será que necessidade sua está sendo atendida, estando aqui agora, que te gera esse ânimo? Contribuição e conexão. Acho que, assim, né, estando no papel aqui de estar ajudando essa necessidade de estar contribuindo, essa necessidade de fazer parte de alguma coisa, né? Acho que o Odilon faz isso para a gente. Esse projeto, ele talvez queira ampliar a nossa comunidade prática, né? Aí fica bem palpável, né? Então, é disso que estamos falando, é tirar essa fotografia mental aqui do nosso estado emocional e falar, nossa, eu estou animado agora. Ah, porque nesse exato momento tem conexão, né? Me conecto com as pessoas e eu estou podendo dar minha contribuição, e isso é muito bom. E aí o mesmo fica o convite para a gente fazer quando não está muito bom. É a mesma pergunta, peraí, o que está acontecendo aqui agora? Ai, podia ser o oposto, estou muito desanimado. Nossa, muito desanimado. Meu Deus, quando vai acabar essa reunião? E aí me pergunto também, nossa, esse desânimo agora está me contando o quê? Ah, talvez a minha necessidade mais importante agora fosse descanso, ou fosse aprendizado, e aprendizado não está sendo atendido, ou fosse contribuição, mas eu não estou achando que eu estou contribuindo com nada. E aí eu posso estar na mesma reunião experimentando outro universo, posso estar experimentando desânimo e frustração. Então, assim, se fosse para deixar, né, quando tem esses convites para meia horinha de comunicação não violenta, eu fico sempre, meu Deus, é tanta coisa. Qual seria talvez uma mensagem central para deixar aqui com vocês? Acho que esse convite de se conectar, e eu adorei o nome aqui, reconectar, porque falei, é uma palavra essencial na não violência, é a gente se conectar com a gente, inclusive para evitar a autoviolência, porque se eu estou precisando, sei lá, de companhia, de afeto, de amor, e eu não vejo, e eu nem sei disso, pode ter grandes chances de eu me violentar não indo atrás de cuidar da minha necessidade. E o mesmo com o outro, né? Que pode ser o meu colega de trabalho, pode ser o paciente que está ali comigo, pode ser o familiar. Eu olhar para esse outro também com esse olhar de como esse outro está se sentindo agora, né? O que está acontecendo ali e que necessidade será que está mais presente naquele outro? Como a Natália falou, que necessidade está por trás, será, da pessoa que chega e fala, pelo amor de Deus, deixa eu entrar fora do horário de visita. E isso não quer dizer que eu vou dizer sim para o outro a todo momento, porque isso pode me violentar.
Então, o convite da não violência é esse equilíbrio tênue entre eu saber de mim, como eu estou e o que cuida de mim agora, olhar para o outro e olhar como ele está, como esse outro está agora e o que ele precisa agora, e descobrir se tem algum jeito, algum combinado, algo que a gente faça aqui no meio do caminho para cuidar o melhor possível de todos os envolvidos na relação, sabendo que muitas vezes não é simples, a gente vai precisar ficar, nossa, como que é uma atitude agora não violenta, nem comigo, nem com o outro, nem com uma instituição, que às vezes também tem as suas regras, né? De repente, se eu tomar uma decisão agora de furar um horário de visita, será que isso é uma violência também com os combinados institucionais? Então, não estou dizendo que é uma equação simples, mas é essa a pergunta, convite que eu deixo aí para vocês. O que está acontecendo aqui em mim, nos meus sentimentos, no outro? Que necessidades estão aqui presentes para a gente e como a gente pode tomar decisões e tomar atitudes agora que cuidem o melhor possível do maior número de pessoas envolvidas nessa situação. Acho que é isso da minha parte, deixar essa sementinha aí de algo que é muito mais profundo que isso que eu consegui partilhar aqui, mas talvez já seja uma sementinha aí para vocês cultivarem nos próximos dias. Muito obrigada aí. Fico à disposição, não sei, o nosso tempinho já estourou, não quero atrapalhar ali o Paulo, então acho que só agradecer mesmo, e se vier alguma dúvida muito intensamente, Natália, depois você me passa e eu te respondo por WhatsApp, para a gente ir para o Paulo, então, tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigada a você, Raila. Tá? O comentário da Fran aqui, você fala tão calmamente que nos traz paz. A Raila é muito isso, assim, o primeiro contato que eu tive com ela, ela me trouxe uma paz que eu não desgrudei dela mais, e acho que foi muito relevante tudo isso, todo esse momento aqui que você trouxe para a gente, de coisas para a gente refletir mesmo, né? Necessidades que a gente nem conhece, sentimentos que a gente tem que aprender a dar nome mesmo, para daí começar a tentar reconectar com as pessoas, né? Obrigada mesmo. Paulo, nós estamos para seguir o horário aí, né? Obrigada pela sua presença, eu te apresentei mais cedo, você e a Raila. Falei para todo mundo que você estava aqui com a gente, agora eu vou deixar a palavra com você, então. Obrigado, Natália, obrigado pelo convite. Olá, Reginaldo, Léo, obrigado pelo convite, um prazerão estar aqui com vocês. Olá, Raila, minha colega, minha professora de CNV, e outras pessoas aqui que eu acho que eu conheço, o Munir. Bom, eu sou marido da Diana Ferreira, que muitos de vocês talvez conheçam. Diana teve uma história muito bonita aí no Odilon, como residente, depois como preceptora, e essa instituição e toda a equipe marcaram muito a trajetória dela, a formação, e ainda está presente aqui na nossa vida, na nossa casa. E como ela ainda não fez o curso com a Raila, para não correr o risco que correu o marido da Natália, a Diana hoje está de plantão no hospital, e os meninos já foram pegos na escola, um já foi entregue para uma festinha de coleguinha, a mais nova já está na cama de banho, já escovou dente, já jantou, o mais velho está vendo televisão, para eu poder estar aqui com vocês. Então, eu acho que eu não corro o risco que o marido da... Eu estou tentando fazer a minha parte para evitar a violência em casa. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou psicólogo clínico e, além disso, enquanto pesquisador, me interessa a área da psicologia do trabalho. Então, eu fiz meu mestrado nessa área, estou fazendo doutorado, e a gente sabe do processo de adoecimento de profissionais da saúde, que é uma coisa alarmante, né, em todo o mundo. Adoecimento ocupacional, seja ele físico, seja mental. E agora, na pandemia, então, vocês foram expostos a muitas situações delicadas, a muito estresse, a muitas pressões, e muitas vezes há muito pouco apoio institucional, no sentido amplo, né, que a gente está vivendo aí uma situação complicada. Mas, enfim, então eu fui convidado para conversar aqui com vocês, e a primeira coisa que eu queria destacar
é parabenizar vocês por parar aí um tempo dentro dessa jornada super exaustiva para aprender algo que fale de como se relacionar de uma forma mais saudável, que gere menos estresse, que possa gerar mais conexão, que possa gerar mais sentido de vida no trabalho. Isso seguramente assim, pode defender e promover a saúde de vocês. A minha participação aqui hoje vai ser convidando vocês para experimentar algo que pode favorecer a capacidade de comunicação não violenta, a partir de um outro campo de trabalho que eu também desenvolvo, que é em Mindfulness. Ó, a Diana está me ligando aqui, eu vou dar mais um end nela, se ela ligar de novo, eu vou achar que é alguma coisa séria, eu vou ter que parar para atender, senão eu vou tomar ferro quando ela chegar. Vamos ver se ela vai entender que eu estou aqui. Deixa eu ver se ela mandou uma mensagem. Acho que não é nada sério, não. Bom, então eu estava dizendo que eu vou fazer um exercíciozinho que pode colaborar com algo que vai favorecer mesmo, que vai dar uma base para a capacidade de empatia, para a capacidade de compaixão surgir, e com isso a capacidade de se comunicar de uma forma menos violenta. E aí, mais ainda do que a Raila, eu vou precisar que vocês abram a câmera mesmo, porque senão não tem esse exercício, não é possível fazer esse exercício que eu quero propor. Tá? Então, assim, vou realmente pedir encarecidamente, opa, a luz até caiu aqui, que vocês abram a câmera para a gente fazer um breve exercício. Tá bom? Eu tenho um sininho aqui, que eu vou tocar para ver se vocês conseguem escutar. Dá para escutar? Ótimo. A gente vai usar esse sininho como um apoio. Então, qual que vai ser o exercício? Eu vou guiar uma reflexão com vocês, e vai ter momentos que eu vou soar esse sino e vou pedir para vocês fecharem os olhos, para que a reflexão possa ser mais pessoal, interna. E num outro momento eu vou tocar o sino de novo e vou pedir para vocês abrirem os olhos, e vocês vão escolher agora, das pessoas que puderam abrir aqui a câmera, uma pessoa com a qual vocês vão fazer o exercício, tá? Que eu vou propor. Dentre todas as pessoas que estão aqui com a câmera ligada, você vai escolher apenas uma, vai passar seu mouse ali pela janelinha dela, e aí tem aqueles 3 pontinhos, né? E aí eu vou pedir para vocês para fixarem essa pessoa, de modo que ela fique grande na sua tela. Você já pode fazer isso de uma vez. E aí, você escolheu uma pessoa, você está vendo ela grande na sua tela, e provavelmente alguém te escolheu, e você está grande na tela de alguém, tá bom? Então, nós vamos começar de olhos fechados. Todo mundo já escolheu alguém? Está tranquilo? Alguém precisa de mais tempo? Está tranquilo? Muito bem. Então, eu vou pedir para vocês começarem de olhos fechados. Podemos fechar os olhos. E, num primeiro momento, simplesmente observar os estímulos que chegam até você, vindos do ambiente, sons, ruídos, temperatura, eventualmente algum odor. Pouco a pouco, trazendo a atenção para a sensação do corpo em contato com o assento, em contato com as roupas, os pés em contato com o chão. Então, dirija a atenção para a sensação do corpo como um todo, sensação dos pés, das pernas, da pelve, todo o tronco, incluindo ombros, braços, mãos, região do pescoço, cabeça, o rosto, sensação global de todo o corpo. Trato de habitar o corpo nesse momento com a minha presença, com a minha atenção. Como se pudesse preenchê-lo com essa presença.
consigo estar atento e presente no corpo. É natural que eu perceba os movimentos relacionados com a respiração. Então, por breves instantes, levo a atenção à sensação de respirar. Mais do que pensar que estou respirando, percebo, sinto que estou respirando nesse momento. Respiro sabendo que estou respirando. Sustentando o contato com a respiração, posso voltar a sentir todo o corpo. E sentindo a respiração nesse corpo que respira, volto a me abrir para a sensação do ambiente em que me encontro nesse momento. E então me lembro que diante dos meus olhos fechados existe uma tela, e nessa tela a imagem de alguém que nesse momento também está fazendo esse exercício. Quando eu tocar o sino, você vai abrir seus olhos e vai olhar para essa pessoa com curiosidade, procurando imaginar como seria viver sob a pele dela. Simplesmente observá-la e imaginar como você seria se vivesse a vida dessa pessoa. Como seria ter o gênero dessa pessoa, a idade, a ocupação, a vida particular, pessoal. E ao soar o sino, fechamos novamente os olhos. Simplesmente noto as impressões presentes no meu campo mental, no meu campo emocional, até no meu próprio corpo. Como foi passar esses breves momentos olhando para essa pessoa. Então agora eu te convido, ainda de olhos fechados, a se dar conta que essa pessoa que você escolheu para fazer esse exercício, seguramente, assim como você, passa por momentos de êxito na vida dela, tem vitórias, satisfações, conquistas, momentos agradáveis, felizes, de celebração. E do mesmo modo, assim como você, seguramente, essa pessoa passa por momentos difíceis, momentos de fracassos, de perdas, angústias, inseguranças, medos, conflitos. Quando o sino soar e você abrir os olhos, olhe para essa pessoa se dando conta de que, assim como você, essa pessoa encontra felicidade, alegria e suas causas, também tem contato com o sofrimento e suas causas.
Fechamos novamente os olhos. Observa algumas impressões, sensações. Eu te convido agora, ainda de olhos fechados, a se lembrar que, assim como você, essa pessoa que está diante de você seguramente deseja ser feliz, encontrar as fontes da sua alegria, da sua felicidade, da sua satisfação e contentamento, e deseja não sofrer ou evitar o sofrimento e suas causas. E nesse processo de buscar ser feliz e evitar o sofrimento, seguramente, assim como você, essa pessoa tem tropeços, falhas, às vezes falha miseravelmente, e segue buscando caminhar nessa direção. Seguramente essa pessoa deseja ser feliz, e assim como você, deseja não sofrer, e faz o melhor que pode, na perspectiva dela, para caminhar nessa direção. Fechamos novamente os olhos. E agora o convite é imaginar e se lembrar que seguramente essa pessoa é a pessoa mais querida de alguém, ou pelo menos muito querida de alguém. Pessoas que desejam que essa pessoa esteja saudável, segura, feliz, em paz, que ela possa voltar para casa em segurança, ou estar em casa em segurança, que ela esteja livre de doenças, de violência, de privações, de sofrimento. E também, assim como você, seguramente essa pessoa tem entes queridos, aos quais ela deseja a mesma coisa, que estejam bem, que estejam seguros, que estejam em paz, que estejam saudáveis, assim como você. Então, por fim, se te for genuíno, se te for natural, espontâneo, confortável, eu te convido a desejar bons votos, boas intenções a essa pessoa com a qual você fez esse exercício. Que você tenha satisfação, paz, segurança, que você encontre a felicidade e suas causas, que você possa se livrar do sofrimento e suas causas, que você possa ter suas necessidades humanas, básicas, atendidas. Na próxima e última vez que o sino tocar, eu te convido a abrir os olhos e com o olhar, se possível, encostando a palma, os pontas dos seus dedos na tela, em algum lugar no corpo dessa outra pessoa, nos ombros, nos braços, você procure transmitir silenciosamente esses votos. Que essa pessoa consiga estar bem, consiga evitar não estar bem.
Muito bem, fechamos os olhos, observamos as sensações, as percepções, eventualmente os insights que esse breve exercício possa ter provocado. Podemos respirar de uma forma mais profunda, 1 ou 2 vezes, com consciência, com presença. Então, quando desejarem, abram os olhos e finalizamos essa experiência. Aí você pode remover a marcação da pessoa que trabalhou com você, se quiser você pode agradecê-la, compartilhar, daí você vai lá em visualizar, modo galeria, consegue ver todo mundo novamente. E esse breve exercício tem como finalidade diminuir essa distância, principalmente em tempos de atividades remotas, a gente vê as pessoas nessas janelinhas, a gente acha que as pessoas são bidimensionais, não são só tags. Na verdade, tem toda uma tridimensionalidade ali por detrás de cada um, né? E que geralmente, claro, tem muitas diferenças entre nós, entre uns e outros, mas seguramente existem coisas que nos fazem sermos comuns. Existe uma humanidade compartilhada. Todos desejamos ser felizes, todos desejamos não sofrer. E ter consciência disso, e mais do que simplesmente uma consciência cognitiva, racional, mas estar realmente vigilante, atento a isso, perceptivo a isso, pode nos ajudar a se conectar e a interagir de uma forma menos violenta, né? Então, esse era o meu convite. Obrigado aí por terem se disponibilizado a participar. Ai, que presente, né, Paulo? Você, a Raila aqui, muito obrigada pela presença dos dois, por esse presente para nós mesmos, né? Deixar aberto o convite, quem quiser falar alguma coisa. Eu gostaria de manifestar um sentimento de gratidão muito grande desse momento, né, da gente ter essa oportunidade, né, de estar juntos aqui, compartilhando, acho que talvez o mais importante, né, o desejo de reconectar mesmo, né? E, então, assim, é uma satisfação muito grande, né, assim, assim, motivo de muita gratidão a gente pertencer, né, a um grupo que tem essa preocupação, né, que faz uma pausa para colocar isso na agenda. Então, é uma gratidão muito grande. Obrigado ao Paulo, à Raila, né? Muito bom ter você, foi muito enriquecedor, a Nath. Dizer assim que acho que nós vamos estar unidos nesse ânimo pelo que vem pela frente no projeto, né? Então, assim, é muito gratificante a gente saber que demos uns bons passos aí para começar, mas que temos, né, muitos passos adiante, né? Eu fiquei lembrando aqui, Paulo, da nossa tentativa de trazer o Mindfulness, né, para reduzir o sofrimento dos residentes há quantos anos atrás? 4? O tempo voa, né? 4 anos. E foi uma experiência ótima, e foi quando assim, o Mindfulness, a comunicação não violenta, começou a entrar na minha vida, e depois o Paulo trouxe o Valentim, né, para nos ensinar a comunicação não violenta, e assim, essa trajetória de 4 anos, acho que agora talvez a gente, depois da pandemia, já esteja maduro para fazer um movimento, né, e sob a liderança do Danilo, né? Então acho que as coisas vão confluindo, né? Assim, 4 anos é muito pouco, né, numa eternidade, né? Mas assim, é muito bom, assim, é um sentimento de uma gratidão muito grande de fazer parte, né, dessa história, de ter encontrado pessoas tão boas, né, nesse caminho, tantos residentes maravilhosos, Diana, é um representante aí
né, desses residentes maravilhosos que apareceram. E fazer uma confissão rápida de que a pandemia me trouxe muitos sentimentos, assim, um deles foi de, eu não diria só de impotência, mas a necessidade de contribuir. Eu achei que eu estava contribuindo muito pouco, né? Assim, eu não sou intensivista, eu não sou emergencista, e quem mais precisava dos pacientes estavam nessa área. E assim, o projeto veio como uma vontade até de... O Léo falou que é meio um sentimento cristão de querer pagar as dívidas, né? Mas não é bem isso, né? Assim, é muito mais... ver o Paulinho aqui hoje, assim, me deixou essa convicção, sabe? De que é uma construção contínua, né? Que é tijolinho por tijolinho. Né? Então, assim, ao longo de 4 anos, muita coisa boa aconteceu para várias pessoas que estão aqui juntas, né? E coisas boas vão continuar acontecendo. A família cresceu, né, Paulinho? Bastante. Né? A Nath também. Então, estou muito feliz, muito grato e ansioso aí, ansioso não, né? Assim, esperançoso, né? Por tudo de bom que vem. De novo, mais um agradecimento a todos que estão aqui. E agradecendo o Danilo, eu agradeço a instituição, né? Assim, as pessoas que fazem essa instituição, né? E agradecendo vocês, assim, essa comunidade toda que tem uma causa, né? A causa da não violência. Acho que nós estamos todos ligados assim, a esses seres humanos que pelo mundo afora sentem que tem essa necessidade, essa missão, né, essa vocação de buscar a não violência e reduzir as desigualdades, né? Tanta coisa que a gente tem que fazer nesse mundo tão difícil. Muito obrigado, gente. Acho que esse silêncio nos contempla aí, né, com a sessão. Acho que, sem mais palavras, né, obrigada, e a gente pode encerrar. Boa noite para todo mundo. Obrigadão. Obrigada, Raila. Obrigada, Paulo. Obrigada a todo mundo.